Olá pessoal, estamos de volta e aqui com a gente o Sansão no estúdio, que ele é especialista em contabilidade. Boa noite, Sansão, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar Boa noite, com Sansão. vocês. E a gente quer conversar com você sobre, para começar, né? Para quem não te conhece ainda, não conhece o seu trabalho, se apresenta, fala um pouco da sua experiência aqui no Reino Unido. Para quem não te conhece ainda, da sua empresa, fica à vontade. Certo. Como ela falou, boa noite, sou Sansão. Eu sou o diretor da empresa SJPR Accountants. Nós fizemos esse ano 5 anos de abertura da empresa, né? E cuidamos de um pouquinho mais de 2.000 business aqui na Inglaterra. A maior parte dos nossos clientes são da comunidade lusófona, né? Portugueses, brasileiros e outras minorias. E, bem, eu tirei a minha primeira qualificação em contabilidade já em 98. Ou 97, perdão. Tem 10 anos? 20. 20 anos. Nossa, péssima matemática, menina aqui. Então tem quase 20 anos já. E, sim, eu tenho um background em banca, contabilidade. E há 5 anos atrás decidi abrir a empresa, né? E há uns 3 anos para cá tomou-se uma proporção bem grande. O trabalho foi reconhecido. E temos ajudado muitos negócios, graças a Deus, a crescer e a ter um bom rumo. Que bacana. E Sansão, me diz uma coisa, o pessoal já está aqui ansioso. Cadê o Sansão? A gente já está chegando, pessoal. Vão mandando as suas perguntas aqui nos comentários, que o Newton está ligadinho para a gente poder aqui acompanhar as suas dúvidas e tirar todas as suas questões aqui com o Sansão. Mas eu queria te perguntar, na sua experiência, né, com a comunidade de língua portuguesa, dos brasileiros, enfim, quais são as dificuldades que você percebe que as pessoas enfrentam mais? Assim, o que é o assunto principal que as pessoas te procuram para tirar as dúvidas? Ok, a maior procura, assim, em termos de desafio, é otimização fiscal, né? Aqui como a maior parte dos países da Europa do Norte, ou da Europa, né? Sim. É um país que tem muitas taxas, né? Dependendo dos seus ganhos, metade do dinheiro pode ficar com o governo. Então nós fazemos um trabalho bem dedicado em termos de otimizar as taxas do cliente, né, para favorecer o fluxo de caixa do cliente e fazer o dinheiro render mais longe. Daí que o nosso slogan ser a gente respeita o dinheiro do cliente, né, respeitando o seu dinheiro. Sim, esse é o maior desafio, né? Como acho que a maior parte das pessoas procuram um contador para otimizar as suas taxas. E o cliente brasileiro, o português, são muito empreendedores, né? Sempre procuram oportunidades de investimento, de ganhar dinheiro. Então a gente sempre dá esse suporte em termos de até arranjar de financiamento para começar um novo investimento. Também fazemos isso, né? Bastante. Fazemos planos de negócios, estratégias. Então, é como se fosse o business plan. Sim, também. Então, por exemplo, se a pessoa está interessada em abrir o próprio negócio e não sabe exatamente como nem por onde começar, vocês dão mostramos o mapa, né? O caminho das pedras. E assim, teria como você explicar pra gente assim, bem rapidinho, né? Como eles diziam, um briefing, de quais são os passos principais, o que as pessoas têm que ter em mente quando elas planejarem abrir o próprio negócio? Quais são assim os fundamentais? Depende. Primeiro tem que escolher a área, qual é o negócio em que vai estar, né? E a gente sempre recomenda que seja uma área em que a pessoa tenha mais aptidão, ou tenha experiência, é sempre valorizado, ou tenha capacidades para estar naquela área de trabalho. Se assim não for, tem que ter muito dinheiro, né? Que é para empregar alguém que tenha essas capacidades. Hoje mesmo, um cliente argentino até queria abrir um café, né? E eu expliquei, né? Desde que haja uma identidade do produto com a área, o cliente local ou o cliente final que ele vai almejar, dei-lhe uma introdução do marketing, dei uma ideia de custos, do processo de adquirir um espaço comercial e pronto, a gente teve uma conversa prevendo o negócio desde agora até os próximos 5 anos, todos os desafios que ele vai ultrapassar, fluxo de caixa, potenciais necessidades de financiamento. Então fiz fazer uma análise do cliente, saber como é que é a capacidade financeira que ele tem e daí definir se ele vai precisar de financiamento extra, etc. Porque a maior parte dos negócios aqui na Inglaterra não sucedem nos primeiros 2 anos devido a uma má preparação do fluxo de caixa. Então é uma área bem essencial. É isso que eu ia te perguntar, inclusive, porque reza a lenda que para abrir um negócio, para ser bem sucedido, você precisa estar preparado para investir sem esperar lucro no mínimo 1 ano. Isso é verdade? Depende, né?
Acontece muito, sim. Sim, eu pelo menos, Não faria. eu paguei para trabalhar nos meus 2 anos, né? Criar clientela, criar estrutura, até adquirir um pouco mais de conhecimento, análise da concorrência. No 3º ano é que a gente começou a levantar mesmo bons números. Mas em casos raros, por exemplo, um IT Genius, né? Se faz uma super mega aplicação, às vezes já ganham milhões antes de começar, né? Mas sem ser nessa área de tecnologia, é muito raro. Muita coisa tem que ser trabalhada, adquirida, marcar presença, etc. Né? Então, a maior parte das vezes é como você falou, né? O primeiro 1, 2 anos é... Investimento. Pode ter lucro imediato, mas é otimista, né? A gente, quando faz um plano de negócio, a gente sempre tem uma visão otimista. E realista. Que é para o banco ver. Uma prudente para o cliente saber. E uma bem pessimista, que é para o cliente ter uma ideia do pior cenário possível, né? E ele se colocando no pior cenário possível, como é que ele aguentaria suster o negócio, né? Exatamente. E é necessário, obviamente, tem que ter dinheiro, tem que ter um capital para poder investir, mas existe sempre aquela dúvida. Precisa de muito dinheiro? Precisa de pouco? Depende da área, né? Depende do negócio, né? Depende. Há negócios que exigem mais capital, por exemplo, há negócios que têm que comprar muito equipamento. Mas, por exemplo, hoje em dia tem o Asset Finance, a gente tem parceiros que trabalham connosco. Se você precisar de comprar 50 mil libras de equipamento, talvez não precisa pagar logo, né? Faz o lease, por exemplo, ou um tipo de finance, e pagando aos poucos. E aí você adquire o bem, né? Outros negócios não precisam de tanto investimento, é mais capital giro, precisa de dinheiro vivo para manter você tem que comprar um produto para vender. E tem uma margem de lucro não muito alta, então tem que ter dinheiro vivo para estar sempre sustendo as contas. Certo. Em relação às taxas, por exemplo, quem trabalha por conta própria é self-employed. Correto. O que mais se encaixaria nessa categoria? Somente donos de negócio? Ou, por exemplo, eu acredito que aqui em Londres existam muitas pessoas que são agenciadas, que é o termo de temporários, né? Que a gente ouve falar. Certo. Por exemplo, se uma pessoa ela trabalha para uma agência temporariamente, num contrato temporário, ela é paga pela agência. É como se fosse terceirizado, né? Que a gente fala no Brasil. Então, essa pessoa, para pagar menos taxa, de repente, ela poderia ser self-employed ou isso é um mito? Você tem que pagar a taxa de qualquer maneira? Depende. Isso é uma área bem cinzenta, até na área fiscal do Reino Unido. Por quê? Conforme você falou em agência, há uma lei que é o IR35 e IMSC. Por exemplo, hoje aconteceu, falei com um cliente que ela é enfermeiro, português, e ele ganha muito bem, já está no 2º calão do imposto, mas aí o NHS decidiu impor agências as leis do governo que eu acabei de mencionar. Então, ele é obrigado a pagar taxas adicionais como se fosse assalariado. Eles só não querem assumir a responsabilidade do empregado, mas, ainda que pela agência, ele tem que pagar as taxas todas como se fosse assalariado. Porém, o mais comum, sim, é ver agências também descartando a responsabilidade laboral e sugerindo que as pessoas sejam self-employed, ou, se for já uma pessoa que tem uma faturação elevada, então abrir uma empresa limitada para poder otimizar as taxas. Se fosse a cumprir a lei, havia poucos autônomos trabalhando para agências. Exatamente. E, enfim, a gente sabe que existe uma proporção, né? Se você ganha até 30 mil por ano, você paga menos taxa. A partir de 40 mil, explica para a gente melhor como que funciona. Sim, por exemplo, a gente normalmente sugere abrir uma empresa limitada, ou começa a considerar quando o autônomo começa a ter um lucro líquido após os gastos, mas antes de imposto, de 43 mil pounds. Né? Líquido. Porque como autônomo aí você já entra num outro escalão e começa a pagar 49% de imposto de renda. Então, 49%. A partir daí metade do dinheiro fica para... É muita coisa, né? Aqui fica para aí. Então, aí a gente começa a considerar abrir uma empresa. Embora, porém, o governo conservador tenha reduzido cada vez mais os benefícios que há em ter uma empresa limitada, nomeadamente nos dividendos, que é chamado no Brasil a participação do lucro. Né? Sim. Antigamente era um valor tax-free bem alto, reduziu para 5, agora são só 2 mil tax-free. Após isso, você paga uma taxazinha. Embora 7,5%, mas ainda paga. Ainda se paga alguma coisa. Uma taxa. Então a gente sempre faz um estudo de viabilidade do cliente, a ver se continua como autônomo ou se dá uma empresa limitada. Depende da faturação, depende da indústria, depende se é um projeto a longo prazo, se é a curto prazo. Se é um projeto a curto prazo, talvez não compense mudar de
empresa limitada, mas há outras maneiras também que você pode poupar. Depende se o cliente tem um fundo de aposentadoria, se não tem, porque há várias coisas que conseguem abater o imposto de renda e diminuir o lucro líquido. Né? A maior parte dos nossos clientes não... Aquele imigrante que vem pensando em ir embora, não se preocupa com o fundo de aposentadoria. Né? Pois é. Já quem tem projetos a longo prazo, é um bom canal. Né? Se você tiver uma empresa limitada pequena, você pode pôr até 40 mil pounds, né, no fundo de aposentadoria, que abate no imposto ainda. Não, olha só. É tax efficient, então... É importante a gente saber de todas as possibilidades, né, para cumprir a lei, mas também onde pudermos sermos beneficiados também, né, que a gente não só trabalhe para pagar taxa. Newton, a gente tem uma pergunta da Ney. Temos uma pergunta. A Ney de Newcastle, ela mandou uma pergunta assim: é verdade que quando se torna sócio se paga menos taxa? Nesse caso seria, eu acredito que para a empresa limitada, hoje você pode abrir uma empresa você mesmo e você pode ter sócios também na sua empresa, onde cada um vai ter uma participação. Como que funciona essa parte para a gente trazer mais detalhado? Como que funciona quando você abre uma empresa só no seu nome ou quando você tem sócios e qual é o melhor caminho para fazer isso, para que todos sejam beneficiados? Primeiro temos que entender que há vários tipos de sociedade, né? Vários tipos em termos de ser sócio. Sim, você pode ter cotas de uma ação com um amigo seu, um projeto que vocês estão fazendo. Você pode ser partner, que é um sócio, mas sem responsabilidade em termos de cotas, né? Acontece muito em contadores e advogados. E tem também, simples, investir numa empresa. Se você comprar cotas na bolsa de uma empresa grande, você é sócio. Pequeno, mas é. Então, pagar menos taxas depende. Porque, sendo sócio de uma empresa, as taxas que vai pagar depende do lucro que ela vai ter. Então, depende do cenário. Empresa versus outro cenário alternativo. Agora, sendo sócio, investindo numa empresa, se a empresa estiver registrada no Enterprise Investment Scheme, é o conhecido EIS, você investindo como sócio monetariamente, 30% do seu investimento abate no seu imposto de renda pessoal. Okay. Então, se tem um negócio interessante que você quer investir e essa empresa estando registrada no IAS, né? Talvez você possa até achar alguma maneira de poupar imposto e maximizar a hipótese de lucros futuros. Né? Que bacana. E como é que a gente descobre se essa empresa tem um site, tem algum órgão Você pode pedir o documento de confirmação, né? Porque você para investir numa empresa, tem que falar com as pessoas, conhecer a empresa. Exatamente. Aí você pede a confirmação, que é a certificação de aprovação do HMRC, que comprova que ela está aprovada para aquele esquema. Aí quando você integra as cotas e faz a transação financeira, você pode usar esse documento para abater o imposto. Olha só que legal. Tem mais alguma Temos pergunta? mais uma pergunta agora aqui da Fabiana Fernandes. Ela pergunta: quais são os documentos necessários para abrir uma empresa limitada e se pode ser em qualquer área ou tem que ser alguma área específica para abrir empresa limitada? Documentos necessários, hoje em dia tem portais que você abre sem documento algum. Se você for um contador que faz o trabalho com um pouco mais de cuidados e tem mais atenção aos riscos que corre, por quê? Porque a gente já infelizmente testemunhou várias pessoas que vão nos vários portais da internet disponíveis, você bota o seu nome, escolhe o nome da empresa, carrega nos botõezinhos, escolhe o número de cotas e carrega no botão e tem a empresa aberta. Eu até não concordo com a liberdade que o governo dá, porque eu acho uma armadilha. Porque já teve clientes nossos que abriram uma empresa com, não posso dizer o nome, mas um nome que ele gostou, eu não sabia que esse nome era já patenteado por uma empresa bem conhecida. E deu problema. A gente teve que mudar o nome, teve até repercussões legais, e as pessoas não sabem disso, né? Então, eu sempre recomendo, vá a um contador, um pouco mais caro, mas é para livrar essa dor de cabeça. Então, indo a um contador ou para abrir uma empresa, nós, como somos supervisionados pela nossa licença, temos que pedir, como o banco pede também, no processo de Know Your Customer, prova de endereço e prova de identificação, para certificarmos que é a pessoa que se está apresentando. Então, com esses dois documentos, você consegue, no contador, fazendo tudo da forma que deve ser feita, legalzinha. Passaporte seria um documento de identificação e Sim. comprovante de residência, certo. Já pode abrir a empresa. Sim. Escolher um nome que esteja disponível, o claro. nome é a parte mais importante, que é para ter certeza que não vai ter problemas legais no futuro com outras empresas. Exato, é o famoso o barato que sai caro, né? Porque às vezes a pessoa acha que está sendo esperta, está fazendo, né, ali o jeitinho, cortando metade do caminho e acaba dando problema. Então, certo. Como sempre, é muito importante procurar aí a ajuda, o conselho de quem entende, né? E
voltando aqui ao assunto de taxas, porque a gente tem ouvido falar muito sobre esse, eu não diria problema, mas as taxas influenciam na hora de legalizar a situação no país, certo? Então assim, não é só porque é uma regra, é uma lei, mas isso afeta em várias outras áreas, como essa de vistos, passaportes, principalmente agora com o Brexit, que está todo mundo correndo para, né, dar entrada na cidadania, na residência definitiva e passaporte inglês, enfim. E tem que estar com as taxas em dias, né? Certo. Nós, claro, como é a nossa obrigação na JPR, sempre promovemos e recomendamos os clientes ou as pessoas a declarar as suas taxas. Eu vejo como um investimento, para dizer a verdade, porque você paga taxas, paga o National Insurance, você tem direito à aposentadoria, você tem direito ao NHS. Não só, a gente está num país próspero, né? Pagando taxas, declarando, você tem imposto de renda, você pode adquirir financiamento, pode comprar a sua casa. Comprando a sua casa, mais tarde ela valoriza, você compra mais casas, entendeu? E sim, na parte da imigração, como você falou, sim. E até aproveito o tempo aqui da antena para informar aquelas pessoas que um dia não deram valor a isso e até ganharam bem e estão com medo de declarar porque ganhavam bem e agora estão com medo de levar multas. Nós temos muita experiência em lidar com isso e graças a um caso até que teve em tribunal do inglês recentemente, o cara conseguiu acertar várias décadas de taxas em atraso, que é para garantir a aposentadoria dele. Então, sim, podem entrar em contato connosco ou com o seu contador, que é possível acertar essas taxas para fim imigratório. A maior parte das pessoas precisam de 5 anos, né? Para comprovar. Então, e normalmente temos uma taxa de sucesso muito boa, evitando as multas que deveriam existir por fazer retroativo. E é isso que eu queria perguntar agora, em relação a esse processo de taxas, né? Que você, por exemplo, se eu for pagar taxas dos últimos 4 anos, eu não tivesse pago, as pessoas se assustam, né? Meu Deus, como eu vou conseguir? Você precisa pagar tudo de uma vez? Como é que funciona? Existe algum... Bem, depende. Se você for declarar atividade que você teve e na altura não declarou, então tem que declarar, uma vez aceito o documento, você tem que pagar. Não pagando, claro, há a possibilidade de negociar a dívida, pagando um juro pequeno para o HMRC, mas é possível. Se for só pagar as taxas, tipo, você tem a opção de... Imagina que você não teve atividade financeira, mas você só quer cobrir as taxas para ter, ou para contribuir a longo prazo para a sua aposentadoria. Aí você paga quando quer, quando você quer. Se tiver 2 anos atrasados, você paga 1 ano agora. Quando venha, paga o outro ano depois. Tem uma relação específica, Sansão, com a sua conta do banco e as taxas que você paga? A minha pergunta é, as pessoas às vezes colocam dinheiro bastante no banco, recebem de amigos, e como que isso funciona? Qual que é o link entre o banco e o órgão? O fluxo, né, de entrada e saída. O fluxo para poder pagar a taxa ou não, como que isso funciona? Acontece muito, a gente vê muito isso, ou recebe na conta do amigo e tal. Bem, eu como contabilista, né, eu sempre tenho que trabalhar pensando no pior cenário possível. E o que é que isso pode... Não é recomendável, a gente sempre não recomenda que você receba dinheiro de terceiros. Para fazer uma declaração de renda correta e tecnicamente correta também, sim, a gente tem que ter os dados bancários. É claro, se você teve os seus invoices de serviços e recebeu um dinheiro da sua mãe, foi um presente, é diferente, desde que a gente consiga marcar isso. Agora, se o seu amigo esteve recebendo o salário dele na sua conta o ano inteiro, também você não tem que pagar a taxa disso porque é justificável. Porque supostamente ele já pagou essa taxa. O risco que você corre aqui é você não sabe o correto essa pessoa está. Você pode estar sem saber, sendo cúmplice de evasão fiscal. Ou até lavagem de dinheiro ou coisas piores. Esse é o risco que você corre, né? Então, tecnicamente falando, o ideal é não ceder a conta. É tão fácil abrir uma conta bancária hoje, né? Até tem essas empresas online que você vai lá e põe os seus dados e abre a conta. Assim, chega o cartão em uma semana rapidinho. Exatamente. Então, não... esconde outros riscos maiores por trás. Em termos de pagamento de taxa, não necessariamente você tem que pagar a taxa por dinheiro que você tem recebido na sua conta. Não necessariamente. Desde que tenha uma justificação boa para dar. Temos mais uma pergunta aqui. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: como faz para declarar quando se reside no UK e trabalha fora de UK? Certo. Tem alguma
a resposta específica para isso? Sim, Como que a pessoa faz? Qual que é o ideal para ela? Sim, depende muito de onde é que você trabalha. Porque se você reside no UK e trabalha na União Europeia, a maior parte dos países europeus da União Europeia tem um tratado de dupla tributação com o Reino Unido, né? Então, por exemplo, se você mora aqui e trabalha em Portugal, né? Sozinho. É sempre bom. Você, se tem um salário lá e paga as taxas lá, você, sendo residente aqui, você sim deve declarar renda cá. Você tem uma secção no Tax Return que é de rendimentos estrangeiros. Você bota lá e bota que já pagou as taxas lá. Então você consegue obter essa isenção de voltar a pagar aqui no Reino Unido. Já se for um país fora da União Europeia, um país com o qual a Inglaterra não tem esse tratado de dupla tributação, dependendo, você pode estar arriscado a pagar no país de origem aqui também. Mas se for na União Europeia, não tem que se preocupar. Pode fazer essa vida. Você pode morar aqui e trabalhar na Europa. Só uma brecha. Isso pode e vai mudar nos próximos anos, de acordo com a... Tudo depende das negociações Depende que forem ocorrer no Brexit, mas tudo indica que parece que pode vir a mudar. É uma coisa que está em vigor já desde 86, né? O Brexit é uma coisa que ninguém sabe exatamente aonde vai parar, como que vai funcionar isso. Então tem que ficar bem atento. É uma das perguntas aqui também. Deixa eu só pegar a pergunta aqui. Enquanto a pessoa você, pergunta justamente isso. Enquanto pode você falar. acha a pergunta, tá na tela, pessoal, os dados e contatos aqui do Sansão, da empresa dele, da SJPR Accountants. O telefone está aí na tela, se você quiser tirar suas dúvidas, se você quiser ligar para marcar um appointment, o telefone é 020 3371 0292 e o site também está aí na tela para vocês. Então, pessoal que tem dúvidas em relação a todos esses assuntos e outros que a gente ainda não abordou, fiquem à vontade para entrar em contato com a equipe do Sansão. Isso aí. A pergunta aqui é da Ana Catarina. Ela pergunta: Sansão, sobre o Brexit, o que você acha que devemos fazer? Então vamos falar o que um self-employed deve fazer e uma pessoa da empresa limitada deve seguir a partir de agora, residindo ou tendo empresa aqui no Reino Unido. Qual que é o ideal para fazer em termos de contabilidade? Em termos gerais, na maior parte das indústrias, exceto uma, o certo é você estar atento. Depender do seu contador, em termos de mudanças fiscais, ou estar atento às notícias, né? Como aqui o UK no ar, Exatamente. para se manter informado das mudanças que vão ocorrendo e o impacto que possa ter na sua vida hoje em dia. O que já tem impacto são aquelas empresas do mercado financeiro, né? Portanto, empresas como Money Transfers, que têm participação na Europa também. Hoje em dia, se for um API, que é o Authorized Payment Institution, você tem o Passporting, que permite operar no resto da Europa inteira. A maior parte das empresas que têm isso e já têm planos alternativos, já estão indo para outros países, né? Europeus. Por exemplo, na Citi, né? A maior parte dos bancos já montaram agências em Frankfurt, na Alemanha, porque já preparando, antecedendo que a licença não vai mais valer lá. Então, se for na área financeira, é bom tomar espaços alternativos e ter um plano de apoio para se instalar na Europa, de modo a poder manter as operações financeiras na Europa. E agora uma pergunta pessoal. Você acredita que esse período, né, de 2019 é o prazo? Sim. Você acredita que é tempo suficiente para, digamos, reorganizar a casa? Para criar novas leis de imigração, enfim, porque eu tenho acompanhado isso de perto e ninguém acredita que seja possível. Eu também não acreditava que o Brexit ia ganhar sobre o Remain, né? Foi apanhado de surpresa. Na verdade, a gente vive um momento, principalmente aqui no Reino Unido, que toda opção é uma opção. Eu hoje em dia tenho mente aberta para qualquer coisa. Não tenho assim muita fé na capacidade negocial da primeira-ministra atual. Talvez seja por isso que ela deu então realmente é uma incógnita muito grande. Eu não consigo prever. Se lembrar que ela foi apelidada de incompetente enquanto ministra da imigração, né, do Home Secretary, ela propositadamente fez perder 30 mil aplicações, né? De estrangeiros. Sim. Para atingir a meta de baixar a imigração. Depois disso, delas perdeu tudo. Então, eu reforço a atenção. Então, não dá para brincar muito com a Theresa May, não, né? Melhor ficar com os olhos bem abertos. Exatamente. E até porque as leis, as regras estão mudando.
a todo momento. Então é muito importante, né, você que tem dono de empresa, em todos os, referente a todos os campos, imigração, a sua situação aqui, enfim, a gente tem que estar atento e de olho com a ajuda de um profissional na área específica para poder fazer tudo direitinho e não perder nenhuma deadline, como a gente chama aqui, nenhuma data, né? Eles fizeram algumas promessas de baixar, por exemplo, o imposto corporativo das empresas, né, para chegar até os 17%. Acho que é uma ideia de já tentar segurar as empresas não de ir para fora, mas se manterem cá. A promessa de um dia vir a baixar até 17% nos próximos 5 anos. Certamente com pressão e dependendo das negociações, pode ser uma coisa que eles precisam fazer, não é? Esse ano tentaram aumentar até a taxa de national insurance dos self-employed, mas foi barrado depois, não é? Que bom, né? Bom, a gente agradece. Atenção, temos umas perguntas. Uma pergunta aqui para você. Para quem está aplicando agora para o cartão de residência, tanto o que permanente, tanto esse só o diante de 5 anos, o que ele tem que tomar cuidado em relação se ele é self-employed ou se ele tem uma empresa, para mandar essa documentação também para o home office e obter o cartão cidadão dele, o cartão de residência. Quais são os documentos, o que a pessoa tem que começar a providenciar? Assim, eu como contador, eu não me envolvo diretamente em imigração. A gente trabalha com vários escritórios de imigração, todos muito competentes, e recomendamos eles com muita confiança. Mas sim, a gente tem uma experiência por trabalhar diretamente com esses mesmos escritórios, então estou habituado a ver o que eles pedem, né? Pelo que eu concluo que tendo os documentos em dia e batendo tudo certo, né? O home office agora já até vê que o extrato tem que bater com a declaração, né? Okay. Não tem mais como fazer uma declaração assim sozinho e pôr lá o que você quer. Então os invoices têm que estar sempre bem linkados com a conta bancária. Regularmente nós até temos um serviço, a gente chama de suporte de Visa, né? O Visa Pack, e a gente faz um fecheiro de auditoria, em que a gente casa tudo, tal, como se as contas fossem auditadas, para dar aquela confiança extra ao home office, que aquilo não são só números colocados para inglês ver, mas realmente reflete a vida da pessoa. Então o home office tem olhado muito para isso, entendeu? Eles vão mais a fundo em termos fiscais, investigam as contabilidades, então a gente tem trabalhado muito perto com esses escritórios. O que eu recomendo é, tendo capacidade financeira para tal, ter um bom advogado de imigração que possa manter informado e te ajudar, né? Há vários aí na comunidade, são muito bons, né? Perfeito. E Sansão, a gente sabe, né, da importância de estar com as taxas em dia. Existem vários casos difíceis, mas você diria assim para o pessoal que está em casa e às vezes está com medo, que tem uma situação que é um pouco diferente, enfim, existe algum caso que seja irreversível ou para todos os casos existe uma solução? Talvez uma mais difícil que a outra, mas... Olha, eu acho que eu sou muito procurado, porque eu quase sempre acho uma solução, né? Isso é importante. Tendo um bom conhecimento da lei fiscal e tendo já vários anos de experiência, sim, tem casos irreversíveis já quando é tarde demais, mas se é um trabalho que eu faço, se é um cliente meu com 3, 4, 5 anos, eu garanto certamente nunca vai ter problemas fiscais. Se alguém que nunca declarou agora quer começar a declarar, o que eu tenho a dizer é isso, olha, às vezes não é tão mal como você pensa. Há tantos benefícios fiscais que te permitem declarar a tua renda e não ter que pagar tanto imposto como você está pensando. Nada melhor que procurar um contador, fazer uma consulta, expor o caso, né? Os contadores sempre têm o código de confidencialidade, né? E você pode se prender, dependendo da sua faturação, do seu negócio, do que você faz, talvez não tenha que pagar tanto imposto como você está pensando. E eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque eu sei que existem várias pessoas que antes mesmo de consultar um especialista como você, como a sua empresa, já falam, eu nem vou, porque vai dar muito trabalho, eu não vou ter dinheiro, enfim. Então, só para deixar claro com um especialista, para você que está assistindo e está com medo, pode existir sim uma solução e, segundo Sansão, ele quase sempre acha uma, viu, gente? É isso aí. E falando sobre taxa, nós temos aqui a pergunta da Maristela Brambila. Ela pergunta, até quanto eu posso transferir da conta business para a conta pessoal sem pagar taxa? Então, no caso, ela tem uma empresa, provavelmente limitada, e também a conta pessoal dela. Tem um valor específico ou depende de empresa para empresa? Depende, mas assim, bem, todo cidadão que trabalha aqui tem direito agora, com o novo orçamento, 11.500 pounds sem pagar impostos. Então, se ela tem uma empresa limitada, ela pode-se pagar via salarial até 11.500 pounds anuais sem pagar impostos. Tá? Se a empresa for limitada e ela fizer uma retirada adicional de 2.000
pounds, desde que a empresa tenha lucro para isso, é claro, continua sendo a parte do dividendo tax-free. Após esse valor, sim, ele começa a pagar os 7,5% até os 32 mil. Depois é que fica 32%. Então, lembrando que a empresa tem que ter lucro. A empresa tendo lucro, dependendo do investimento, mas não necessariamente, pode ter que pagar taxas adicionais. Então, a resposta correta seria 11.500 garantido. Sendo autónomo, o valor de sem pagar impostos é o mesmo, é 11.500 também. Né? Só pode mudar se a pessoa teve algum problema fiscal anterior. Se você estiver devendo dinheiro para o governo em outros anos fiscais, eles podem reduzir esse valor de 11.500 tax-free. Se não for o caso, é isso, 11.500 tax-free. E só para a gente aqui lembrar, então, a partir de qual valor anual é que se começa a se pagar 30%? A partir dos 32 mil? Não, 40... não, assim, como autônomo, os primeiros 11.500 agora não geram taxa. Ok. De resto, a partir de 20%. Só que tem um segundo imposto, né? Que são mais de 9%, que é a partir dos 8.164 pounds. São dois impostos paralelos. Quando você passa dos 43 mil, é que começa a gerar 40, passa para 40, mas porém o outro segundo imposto cai para, aos 45 cai para 2%. Newton, antes de você ir para a próxima pergunta, existe alguma diferença? Por exemplo, eu pago pouca taxa, outra pessoa, por exemplo, o Newton paga muito dinheiro de taxa. Ele vai ser mais beneficiado que eu? Ou o valor exato de taxa que você paga não influencia nos benefícios? Influencia. Bem, o benefício que você tem de pagar taxas, bem, vamos definir taxas. Que é a taxa que é o income tax, é o imposto sobre a renda. Você não tem nem benefícios diretos com isso. Você tem o benefício indireto, que é o quê? É o dinheiro que o Estado adquire seu e aplica na economia, aplica no país. Então você tem um benefício direto, porque você usa as estradas, usa o metrô e tudo mais. Usa as escolas e hospitais. O National Insurance é o imposto que te dá um benefício direto, é o benefício que te garante a aposentadoria no país. Você tendo 10 anos de contribuições sociais do National Insurance, tem direito à aposentadoria, tendo 30 anos seguidos, tem direito à aposentadoria completa. Então, o único... Se ele pagar muito income tax, dá igual. Você vai beneficiar do imposto dele. Pague mais, por favor, Newton. E o National Insurance é que dá o benefício direto. Que dá o benefício direto. Então, só para a gente entrar nesse detalhe, porque tem um pessoal que eles vêm, brasileiro, português, eles vêm e pensam, não vou me aposentar aqui, eu vou voltar para o Brasil, vou voltar para Portugal, vou voltar para o meu país de origem. Então, um detalhamento de um pouquinho mais, como funciona a aposentadoria? Porque eu vi que você falou aí que a partir de 10 anos de contribuição já tem o direito a alguma coisa de aposentadoria. E nós temos muitas pessoas que vivem há mais de 10 anos aqui. Se eu puder dar uma explanada um pouco melhor, o pessoal vai gostar da ideia. Já está querendo se aposentar, né, Newton? Ainda não. Tenho uma notícia para ele. É assim, após 10 anos de contribuições, você tem o direito a receber. Só que você não vai receber até os 66 anos de idade. Okay. Se você quer receber mais cedo, 55 normalmente é o período que a maior parte dos fundos de pensão permitem, aí você faz uma aposentadoria separada. Aí se você for sole trader, self-employed, ter uma empresa limitada, é considerável ter um fundo de pensão. Bem, se bem que o governo implementou já, desde o ano passado, o Workplace Pensions. Então, quem tem uma empresa limitada ou quem é autônomo e emprega pessoas, já é obrigado até a disponibilizar aos seus empregados ter essa aposentadoria separada adicional, que varia desde 1, 2 a 3% de contribuição ou algo você acordar com os seus empregados. Né? Então, se quem estiver assistindo também é empregador, emprega pessoas, certamente o seu contador já está preparando ou vai estar preparando a sua empresa para dar esse canal para os seus empregados descontarem um pouco mais. Aí o que eles decidirem descontar, você vai ter que cobrir. Uma outra pergunta eu vejo até com amigos isso no payslip, que seria o contra-cheque, né? Que a gente fala em português. No Brasil é contra-cheque. No Brasil é contra-cheque. E vem lá descontado, às vezes sem a pessoa ter autorizado ou ter pedido pension, que seria a pensão. Uhum. Essa pension ela é obrigatória? Você pode escolher pagar? E quando você paga ela, qual o benefício que você tem? A maior parte das vezes as pessoas não anotam por não prestar atenção previamente no contrato, né? Você pegou o trabalho e tal, assinou. Estou feliz por arrumar que conseguiu o trabalho e não prestou atenção. Print lá. A maior parte dos casos é isso. Eu vejo benefício, como eu te falei. A maior parte das pensões adicionais, elas te permitem aposentar mais cedo. Eu lembro, eu trabalhei no Barclays muitos anos atrás
eu descontava 25 pounds por mês, ao fim de 3 anos tinha 10 mil libras lá. Opa. E posso transferir para onde eu quiser, está lá ganhando um jurozinho. Então, 25 libras, isso é uma maneira indireta de te salvar. É uma blusa, 3 cervejas, não sei, é uma coisa num final de semana. Se não for assim, talvez nem salva, né? E quando chegar aos 55 anos cansado, você pode escolher se aposentar ou não. Eu só vejo vantagens nisso, né? A não ser que seja uma pensão muito alta e você esteja com uma necessidade imediata de dinheiro, aí tudo bem, baixa ela ou suspende ela por um tempo, mas se você puder pagar ela, eu recomendo extremamente. E existe essa possibilidade de escolher quanto você quer pagar? Por exemplo, se a empresa está descontando automaticamente, vamos supor, se o pagamento é semanal, 5 libras por semana, né? Como você disse, 25 libras ao mês. E se você não concordar com esse valor, você escolhe quanto de pensão? A maior parte das pessoas não escolhem por falta do conhecimento. Se eles falarem com o departamento de payroll ou o RH da empresa, vão saber que podem aumentar. Pronto, a empresa pode também ter um limite, né? Olha, quer pôr 100 por semana, porque eles têm que cobrir junto com você, entendeu? Sim. Então, mas a maior parte das vezes, sim, é negociável, você decide quanto quer colocar. Começa que eu falei que vai ser agora obrigatório de parte do governo, Workplace Pensions. O funcionário escolhe se vai contribuir 1%, 2% ou 3% e você vai cobrir, né? Mas se for 1% também. E é sempre bom, né? Ter esse backup. Sim, eu recomendo. Até porque a pensão aqui, quem declara salário mínimo, né? A pensão atual hoje, para quem tem a máxima, quem tem 30 anos, é muito pouco, 500 e poucos pounds, né? Aí, se você não tiver feito um planejamento financeiro bem legal ao longo desses 30 anos, ainda ter que precisar do governo, pode ser um pouco assustador, né? Isso é bacana, essa é da parte da pensão, que no Brasil a gente tem, nós chamamos de previdência privada, né, onde a gente contribui, e normalmente no Brasil, eu me lembro, existem algumas opções. Você tem 3 ou 4 planos de contribuição, de valores diferentes para você contribuir, e a empresa também entra com um percentual depois desses valores. Do mesmo jeito. É sempre uma boa, porque é uma forma de você salvar para o futuro, né? Concordo. Você tem essa quantidade para viajar, para poder se divertir ou fazer o que quer fazer depois também quando se aposentar. Perfeito. Temos aqui, a mandar um abraço aqui só para o pessoal aqui, o Jorge. O Jorge está agradecendo muito a função, mandando bastante mensagens. Jorge Garcia, seu cliente. Obrigado, falou Jorge. que está extremamente satisfeito, que já fez bastante business com vocês, inclusive expandindo a empresa deles também para outros países. Correto. Então, entrando um pouquinho nesse assunto, quem iniciou uma empresa aqui no Reino Unido? Ela tem como direito, por fazer parte da União Europeia, de expandir para os outros países também. Você pode dar um breve relato como que funciona, se você quer expandir o seu business para um outro país, atualmente na União Europeia, e também fora da União Europeia, porque a gente não sabe como vai ficar a situação depois do Brexit também. Sem pensar, né? A gente já vê isso muito, na verdade. Como eu falei no princípio, o brasileiro e o português têm esse espírito bem empreendedor, né? E as condições políticas e económicas beneficiam isso. Por exemplo, compensa muito comprar comida, né, na Europa e trazer para cá, né? É uma coisa que compensa. Claro, tem que fazer toda uma logística, um levantamento. E tem muitas outras oportunidades de negócio. Só esse mês tive 4, 5 clientes que foram abrir outros negócios em outros países europeus. É possível, não é tão complicado como parece, né? Desde que tenha todos, claro, o suporte e a capacidade necessária para o fazer, e todo um estudo e planejamento, ou uma necessidade, né? Como as empresas financeiras têm que ir para a Europa, não têm escolha. E nós sim damos esse suporte. A gente também tem várias relações em outros países, né? Outros contadores, outras empresas dão esse tipo de suporte legal. Então a gente pode assistir várias empresas assim, que tenham essa intenção de internacionalizar. A gente também assiste as empresas com o UK TA, né? Que é o departamento do Reino Unido que ajuda empresas britânicas a exportar ou se envolver com negócios estrangeiros. Eles dão até subsídios para isso, né? Ajudam a cobrar metade dos custos de viagem, hotel, essas coisas, caso você tenha que ir a um país, fazer negócios. E nós ajudamos com tudo esse processo também. Outro aspecto importante é o aspecto aduaneiro, né? Hoje era eu volto a frisar, fiquem atentos, porque isso pode mudar a qualquer altura. Mas se a Inglaterra mantiver o acesso ao mercado comum, então pouca coisa vai mudar. Mas se a Inglaterra sair do mercado comum, há que estudar a possibilidade depois dos seus produtos que você importa ou exporta estarem sujeitos a taxas aduaneiras. Então, pelos próximos 2 anos, esteja tranquilo. Se o projeto for a longo prazo,
Além de 2 anos, é uma questão de, infelizmente, não ter uma resposta. Sorte. Destino. Ficar atento, né? Ficar atento. Então, você diria para quem tem planos de abrir o próprio negócio agora, nesse período, ele vai encontrar as mesmas regras, mesmo processo de sempre, porém tem que manter em mente que se for algo relacionado, né, com a Europa ou fora do Reino Unido, pode haver mudanças ou complicações. Se for serviços, não tanto. Serviços, você pode abrir um escritório em Portugal, Espanha, Itália, Noruega, Dinamarca. Que não vai fazer muita diferença. Porque você abrir um espaço físico nesse país, você vai estar sujeito às regras fiscais desse país. Exato. É uma questão de depois saber se já pagou a taxa lá, não paga cá, ou se não pagou a taxa lá, vai pagar aqui. É uma questão de depois vai ser uma filial, vai ser uma empresa singular. Mas se for algo que envolva produtos a passarem fronteira, hoje não há aduaneira, à exceção do álcool e tabaco, né? E há outros produtos, mas 99,9% dos produtos é livre de entrar e sair. Entendeu? Então, por 2 anos, pode. Se tiver um projeto para ganhar bom dinheiro em 2 anos, força, faça isso. Essa é a hora, limite. Antes da próxima pergunta, eu queria mandar aqui um beijo para o Matheus da Netmore, que está assistindo a gente agora. Grande beijo para você e obrigada pela sua audiência e pela sua participação. E, Newton, enquanto você pega aí a pergunta da Fabiana, né? Eu queria rapidinho, porque nós temos muitas pessoas aqui comentando, elogiando o seu trabalho, elogiando as informações, elogiando a entrevista. Obrigado. Então eu vou aproveitar rapidinho e mandar um beijo para vocês, agradecer a todo mundo por participar, por estar aqui assistindo a gente. Mais uma vez agradecer ao Sansão por participar, porque essas informações são úteis, gente, são necessárias para você que vive, que está participando desse momento que o Reino Unido atravessa com todas essas mudanças. É muito importante ter a informação certa na hora certa e, lógico, ser orientado pelos melhores profissionais em cada área. Então, eu vou mandar beijo aqui para o Fabrício de Souza, para Eliasse Gomes, para o Joab Vidal, para Carol Palugan, para Suelen Santos, Heloísa Cavalcante, para Milena Pessoa que está assistindo a gente. Foi aniversário da Milena ontem. Feliz aniversário, Milena. Beijo para você. Parabéns. Parabéns. Nós aqui do UK no Ar, do Boa Noite Kate, desejamos um super feliz aniversário. Newton, você conseguiu pegar a pergunta aí? Sim. Fabiana Fernandes, ela pergunta assim. Ela ficou incapacitada de trabalhar devido a um problema de depressão. Quais são os direitos quando a pessoa tem algum problema de saúde e ela tem que ser afastada do trabalho? Se ela contribuiu taxa, se ela trabalhava registrada, ela até diz aqui que, no caso, a empresa onde ela trabalhava abriu falência e fechou. E ela não recebe nada. Olha só. Então, quais são os direitos que a pessoa tem, tanto se fosse da empresa ou do governo, nesses casos de saúde, quando a pessoa fica afastada do trabalho por saúde? Primeiro lamento, né? O que aconteceu com ela. É uma situação muito triste, mas que não é tão difícil de se ver por aí, né? Acontece. Sim. Infelizmente acontece. Bem, bom que aqui na Inglaterra, né? Que dê um pouco de suporte. Exato. Eles não teria. Para não dizer, né? Assim, a pessoa, dependendo dos termos contratuais que ela tem com a empresa, sim, tem um tempo que a empresa que paga um tempo de doença. Após esse tempo, eles não são obrigados a ficar com você. Depende também de quanto tempo ela está na empresa. Mas se ela saiu, a empresa faliu e não pagou ela, o único recurso que ela tem se ela não está trabalhando, dependendo se ela for casada com alguém que tenha um rendimento alto ou não. Mas se ela for solteira, ela tem que realmente se resguardar no sistema público britânico, né? Não estando trabalhando, pedir um Job Seeker Allowance, que apesar de não ser muito, ajuda. E com isso eu sei que ela vai poder ter também a parte do aluguel paga por ela, né? Também há a possibilidade, eu não creio que a depressão possa estar nessa categoria, mas dependendo talvez não depressão, mas alguma coisa física, há também o Disability Allowance, né? Ou Sickness Allowance. Mas normalmente você tem esse, tem o Job Seeker, tem um ou outro, né? Sansão, esse Job Allowance, ele é proporcional, você recebe proporcional a algum valor que você já recebeu antes ou é um valor fixo? Não, bem, você tem que ter pago National Insurance, né? Se você não pagou, fica difícil pegar isso, mas se você pagou e contribuiu como ela estava trabalhando, certamente ela teria direito, tem direito a isso. O valor é muito pouco, é irrisório, não motiva muito a você. Não faz muita diferença, mas ajuda. Agora o bom é que você provavelmente não pode trabalhar, estando desempregado,
Se tiver com aluguel, até com casa própria, você consegue até um suporte para pagar aluguel, que é, acho que é 80% do nosso orçamento. Com né? certeza, já é uma grande ajuda. Se é uma pessoa que tiver família, com marido, esposo, tiver filhos, dependendo do rendimento do agregado familiar, há outras alternativas, né? Tem um Working Tax Credit ou um Child Tax Credit que pode ajudar. Então depende do agregado familiar que ela tem também, né? E aí só uma brecha para a gente lembrar as pessoas a importância de pagar o National Insurance, de pagar as taxas, gente, porque daí numa situação dessa, porque a gente acha que nunca vai acontecer, né? Com a gente não acontece, acontece com o vizinho. Mas aí quando você se vê numa situação difícil como essa, se você contribuiu, se você fez a sua parte, existe sempre, pelo menos nesse país, né, a possibilidade de usufruir daquilo que você já pagou e já fez. E tem, dependendo do ordenado que a pessoa tem, ou da empresa para quem trabalha, daí a opção de ter um seguro também, médico, né? Há empresas que oferecem, né? E já cobra compensação para a pessoa não estar trabalhando. Se você for uma pessoa orientada para seguros e precaução, Exato. é algo que pode fazer também. Você pagar uns 20 pounds por mês, coisa do gênero, para cobrir o seu rendimento, para não ter que depender do governo. Mas, no pior cenário possível, está aí o governo para o qual a gente paga as taxas. Exatamente. É justamente para esses casos aí mesmo, exatamente. Newton, antes de você fazer a próxima pergunta, pessoal, eu espero que vocês estejam aí anotando essas dicas, porque são super importantes, viu? A gente acha que não, mas saber como funciona esse sistema de contabilidade, de taxas, de insurance number, porque às vezes a gente pega lá o payslip, o contra-cheque e fala, poxa vida, paguei tudo isso de novo, mas é sempre pensando no futuro, né? No imprevisto, numa situação dessa. Então, anotem aí as dicas de sanção, porque eu tenho certeza que todo mundo, uma hora ou outra, vai precisar. E antes de partir para a próxima pergunta, eu quero mandar um beijo para Cristiane dos Santos, que está nos assistindo também, para Tereza Cristina Carvalho, que disse, o programa é de utilidade pública, parabéns. Então, só para mencionar, enquanto Sansão está aqui, a nossa missão aqui no Boa Noite UK é levar informação para a comunidade de língua portuguesa, brasileiros, portugueses, enfim, todo mundo, né, que está aqui acompanhando. Nós estamos todos no mesmo barco e as dificuldades de vocês são a nossa maior preocupação. Então, a gente quer ajudar e a gente quer fazer o possível para que você tenha a informação certa, para que você conheça os profissionais da área. Por isso que a gente traz aqui toda semana um profissional que a gente confia, que tem credibilidade, para que você, na hora do aperto, saiba para onde correr, para quem pedir ajuda, né? Então, obrigado. Newton, vamos lá para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Só para a gente dar uma concluída nessa parte dos benefícios, a Naela pergunta quanto tempo a pessoa deve estar pagando taxa ou contribuindo para receber esses tipos de benefício, talvez no caso de... Job allowance. Olha, para quem está aqui há mais de 2 anos e paga National Insurance, não é problema nenhum. O que o governo inglês esteve fazendo recentemente, nós já no tempo do James Cameron, eles aumentaram para ter 148 semanas, são 2 anos, né? Pagando o National Insurance, para poder ter direito a qualquer benefício. Várias vezes nós testemunhamos no escritório, pessoas tiveram os benefícios recusados com base nisso, outras passaram sem ter essa contribuição, ainda bem para elas. Foi uma certa inconsistência do governo, mas o James Cameron, na altura, o antigo primeiro-ministro conservador, já queria aumentar esse período para 4 anos. Algo que eu não duvido que a nossa primeira-ministra vai querer fazer também. Então, só reforça também o que você falou mais cedo, que é ter o National Insurance pago em dia, é importantíssimo. Com certeza. E cada vez mais vai ser importante, até para garantir esses direitos básicos em caso de necessidade, né? Exatamente. Newton, tem mais pergunta aí? Tem mais uma pergunta aqui da Maristela, mudando um pouquinho do assunto. A pergunta é, quando a empresa faz o Corporation Tax, o diretor também tem que fazer o Tax Return separadamente? Correto. Todo diretor de empresa hoje tem que fazer um Tax Return. Até um pouco tempo atrás eram bem flexíveis com isso. A gente não teve rendimento nenhum. No caso da pessoa não ter rendimentos da empresa, não precisava, mas agora é mandatório, sim. Tem que fazer. Então, mesmo que você tenha uma empresa, se você é o diretor da empresa, fique bem esperto também. Por exemplo, você falou mais cedo, a gente falou mais cedo, a pessoa ir no site da internet e abre uma empresa. Não sabe disso. Aí faz tudo sozinho, de repente chega
mais tarde sabe que tem que Daí fazer. chega a fatura depois para pagar. E, Newton, antes de ir para outra pergunta, vou mandar um beijo aqui para Bianca Morgon, que ela está sempre acompanhando a gente. Ela diz que está adorando assistir o Boa Noite UK, porque está sendo muito produtivo. Que bom, a gente fica muito feliz e espera continuar suprindo essa necessidade de todos vocês que fazem parte da nossa querida comunidade de língua portuguesa. Mais alguma pergunta? Não sei, eu quero checar com a produção. Quanto tempo a gente tem ainda? Produção, entra em contato com a gente. Sansão, enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta aqui para ti, que é, se a pessoa tem uma empresa, ela era diretora de uma empresa, aperta o nome dela. Não estava rendendo mais, fechou a empresa, ela pode voltar a ser self-employed, sem problema nenhum, continuar pagando taxa como self-employed. Pode ser até self-employed e toda a empresa ao mesmo tempo. Ok. O importante é pagar a taxa. Se é self-employed, a empresa tem que pagar a taxa correta das Pode ter múltiplas atividades, não é problema. Pode fechar, pode reabrir a empresa, pode mudar para self-employed. Tem taxas, como que funciona a parte em questão de fechar empresas? É tão simples quanto abrir uma empresa? Não tanto. Ou é mais complicado um pouquinho? Um pouquinho mais. Mas se a empresa não tem dívidas, é um processo fácil. Só tem que esperar um processo de 3 meses, né? Ok. Porque é emitida uma nota pública, informando que a empresa está fechando, que é, no caso, haver fornecedores, alguém que acha que tem direito a algum dinheiro da sua empresa, se poder manifestar e bloquear a empresa. A empresa tendo dívidas e não sendo negociadas, ela tem que ir para um processo de insolvência ou liquidação, né? No qual é a venda dos ativos, tem que passar por um advogado próprio para isso, né? E aí, então, faz a liquidação. Mas sem dívidas é um processo relativamente fácil, só tem que esperar respeitar aquele período de pelo menos 3 meses. Perfeito. Não é de um dia para o outro. Dívidas em dia, então, pessoal, antes de fechar a empresa. Pode fechar a empresa. Deixa tudo certinho. Newton, checa pra gente se tem outra pergunta. Acho que o Edmarcos Matos, né? E enquanto você acha a pergunta dele, eu quero mandar beijo também para Soraya Demore, para Kátia Oliveira. A Fabiana disse que está sendo muito útil, que bom. O Marcos Ailon está mandando oi. Oi, Marcos. Oi também pro Ionut Christian. Gente, que nome difícil. Desculpa se eu falar, pronunciar o nome de vocês errado. Mas beijo para todo mundo. Para Iris Pereira Charneca, para Tânia Jukoski e também para Maristela. Vários empresários fortes aí, hein? Pois Olha, nossa audiência hoje está forte. Bons empresários aí. Vamos para a pergunta do Edmarco. Ele pergunta assim, a pessoa trabalha como self-employed em construção. Mesmo assim, a empresa está descontando 20% do salário dele. É correto descontar? Não é correto? Como que funciona? E ele pergunta se a pessoa recebe de volta. Se o agente recebe de volta essa taxa. Sim, é correto. Bem, você estando registrado como self-employed e trabalhando na área de construção, sim, a empresa para quem você trabalha tem que descontar 20 ou 30. Se você for devidamente registrado como self-employed, mas especialmente na área de construção, tem que ter um registro especial para isso. Sim, te descontam 20%. Agora veja, quando chegar ao final do ano em abril, o que acontece? A gente contabiliza o allowance de 11.500, que não tem que ter pago imposto, mais as despesas que ele tem, isso gera um crédito, imposto pago a mais. Então, a maior parte das vezes, sim, a pessoa recebe. Só há casos diferenciados, quando o self-employed já está no segundo escalão, que ele está descontando 20, mas depois o governo espera que ele pague 40 no final do ano. Ok. Então, mas ele recebeu mais, né? Mas aí que a gente pensa em abrir uma empresa, né? Aí pensa em abrir uma empresa para mudar essa situação. A única exceção é se a pessoa tiver o estatuto de isenção. Mas só acontece isso quando a pessoa fatura mais do que 100 mil por ano, né? Então, normalmente já tem uma empresa limitada quando acontece isso. O governo normalmente ele manda para a pessoa, se a pessoa pagou mais imposto, ele manda um cheque, né? Então, só para avisar as pessoas, às vezes quando eles recebem lá um cheque... Bem, eles têm que mandar. Como que funciona? Eles têm que mandar... Mas nem sempre mandam. Okay. Se passar um período de 4 anos sem receber, eles esquecem. Eles não mandam mais. Então, é bom você ver o seu P60, ou, no caso, se você faz o tax return, você vai saber, né? Vai no seu contador, já diz quanto você vai receber. Se você for empregado e pagou taxa mais, você não sabe no seu direito se está pagando as taxas certas ou não, é bom verificar, porque eles supostamente teriam que enviar automaticamente, mas nem sempre o fazem. Já teve casos no escritório, a gente teve que aplicar para 4 anos de taxas de pessoas que tinham que receber e não receberam. Ou até mandaram um cheque, mas mudou de endereço, não recebeu, não sabe que tem que receber.
Então, eu não custa nada uma pequena consulta com o contador. Ó, tá aqui o P60, ver se está para tirar alguma coisa aí. Para ver ou se não. está tudo em dia, né? O nosso tempo está acabando. E eu queria agradecer, Sansão, muito obrigada, de verdade. Eu que Foi agradeço. muito boa a entrevista, o pessoal gostou bastante. A gente está Que recebendo vários comentários dizendo Obrigado. que são informações úteis. E fica aí também o convite, se você quiser voltar aqui para bater um papo com a gente. Perguntas e dúvidas é o que não falta. Então, na tela para vocês, os contatos do SJPR Accountants, telefone 023-371-0292. O site também está aí para você. Então, se teve alguma dúvida, alguma pergunta que a gente não conseguiu esclarecer para vocês, fiquem à vontade para entrar em contato com a equipe do Sansão.